Esse vídeo hoje vai ser um pouco diferente. Eu adoro histórias, eu acho que a gente aprende demais com elas, mas eu também não vou contar nenhuma história de outra pessoa, de alguma cliente. Vou contar algo que aconteceu comigo na minha vida e como esse acontecimento me ajudou a vencer um grande desafio que eu sei que é o desafio de muitas empreendedoras hoje, que é a gestão de produtividade, gestão de tempo. Então, a partir disso tudo, eu consegui estruturar algumas coisas e é o que eu quero compartilhar com você, porque se você está vivendo isso aí do outro lado, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E no final do vídeo, eu também deixei um presente para você. Primeiro eu quero contextualizar, falar um pouco do que estava acontecendo na minha vida naquele momento. Foi a virada do ano de 2018 para o ano de 2019. Eu lembro que como vocês sabem, quem me acompanha aqui já sabe, eu amo planejamento. Eu tinha feito pela primeira vez na minha vida um planejamento de 5 anos, tanto para minha vida pessoal quanto para minha empresa. Então eu comecei o ano de 2019 muito animada, com gás total. E eu tinha 2 empresas na época, eu tinha 3 sócios, né, no total. Então eu já não era nova no mundo dos negócios, eu já tinha tido outras empresas, outros sócios, enfim, desde 2009, né, que eu empreendo. Então eu tinha passado já por muitas situações, altos e baixos, já tinha aprendido muita coisa, implementado, inclusive eu já dava consultoria nessa época e por isso mesmo eu fiz um planejamento grande com o intuito de mudar muita coisa, de movimentar muitas coisas na minha vida. E aí, e aí também é interessante falar que nessa época meu filho tinha 2 anos, então eu também tava, né, essa mudança toda veio por causa disso, porque eu tinha ficado grávida, tinha ficado bastante tempo com ele em casa, e aí em 2018 ele começou a voltar para a rotina, né, dele de escola, iniciou essa rotina, né, e aí eu vi que 2019 era um ano que eu poderia dar um gás em muita coisa, que eu já estava querendo fazer. E aí quando foi mais ou menos março, meu marido começou a ter alguns sintomas, algumas situações, a gente começou a investigar e em abril veio o diagnóstico de câncer, um linfoma, e aí isso realmente mudou a nossa vida como um todo, a nossa rotina. Ele começou a fazer tratamento, parou de trabalhar. E eu fiquei, quem passa por alguma situação assim sabe que no começo a gente fica até um pouco sem saber, tenta continuar levando a nossa vida, a nossa rotina, o nosso planejamento, como se aquilo ali não fosse influenciar tanto. E aí vem o primeiro ponto que eu quero que você pense e avalie aí na sua vida se você está se você está vivendo alguma situação como essa. O que é muito importante né, claro que depois quando acontece aquela fase da negação, da aceitação, depois você sente um impacto emocional muito grande. E você precisa realmente vivenciar aquilo, você precisa estruturar aquilo para você conseguir levar a sua vida, seguir com a sua vida, né? Minimamente, você conseguir manter a normalidade e a estabilidade. Afinal, a gente ser humano, a gente precisa disso, o nosso cérebro pede a estabilidade, então a gente tem que, de uma forma ou de outra, conseguir entregar isso para a gente poder conseguir levar, né, a nossa vida da melhor forma possível. E aí é claro que muita coisa do meu planejamento eu deixei e outras coisas surgiram. Nesse momento eu vi que eu precisava fazer uma mudança grande na minha rotina, naquele planejamento, e uma forma que eu encontrei para conseguir passar por esse momento, organizar minhas emoções, enfim, entender, né? A nossa primeira reação é sempre buscar, né, o porquê que isso aconteceu, e eu sempre vou para aquela linha, né? O que eu vou tirar disso de aprendizado? Por que eu tenho que passar por isso para me desenvolver, enfim, fora todas as coisas que a gente pensa no âmbito pessoal mesmo, né? Porque meu marido sofreu, claro, um risco de vida,
Então isso tem um alto impacto no nosso dia a dia. Mas enfim, em termos profissionais, o que me ajudou muito foi a ideia que eu tive de escrever um livro ajudando mulheres, com foco de ajudar mulheres que passavam por desafios, seja a chegada de um filho, seja uma situação de doença, seja uma transição de carreira, qualquer coisa. Quando a gente passa por esses momentos, a gente tem aquele impulso de querer ser a guerreira, de querer ser a Mulher Maravilha, como a gente sempre fala. E eu comecei a estudar isso, até que ponto realmente naquele momento era bom para mim ser, né, continuar sendo a guerreira que dá conta de tudo. Muita gente vinha e conversava comigo: nossa, Lorena, eu não sabia que isso estava acontecendo, nem parece, você continua trabalhando, você tá bem, você não reclama, enfim, você não tá triste, não tá deprimida. E não é que eu não estava isso tudo, mas eu tava numa luta para manter a normalidade para o meu filho, para o meu marido, para mim, para as empresas, para as minhas sócias, meus sócios, enfim. E eu comecei a estudar realmente como eu poderia fazer aquilo. E o livro foi uma das coisas que eu fiz, foi uma das saídas, me ajudou muito, porque eu estudei, porque eu escrevi, e eu sentia que realmente um dos motivos daquilo ali era poder ajudar outras mulheres, outras pessoas que estavam passando por aquela situação. E aí, passando essa primeira fase, onde você refaz a sua rotina, onde você estabiliza o seu emocional, onde você testa, né? Eu falo, é muito importante a gente criar um sistema para que a nossa vida funcione nesses momentos. Então, claro que tem a ver com a rotina da empresa, a gestão, por isso que é importante a gente estar com as coisas muito bem estruturadas. E também você precisa modificar, dar uma atenção extra para sua família, para casa, enfim. E claro que no meio desse processo, né, de um ano, né, do ano de 2019, que a gente passou por tratamento, por muitas situações, a minha empresa sentiu financeiramente, eu tive todas essas situações emocionais e eu comecei a repensar muita coisa na minha vida. Porque, como eu disse, eu comecei o ano, né, fazendo um planejamento de 5 anos, a 1000 por hora, querendo, enfim, fazer muitas coisas, conquistar o mundo. E no final do ano, isso já não fazia tanto sentido para mim. Tanto é que na virada do ano de 2019 para 2020, eu nem consegui fazer um planejamento, né? Pela primeira vez na vida, eu não fiz um planejamento. Eu pensei, idealizei, mas o meu foco estava muito na saúde do meu marido, nessa, né, estabilidade para minha família. E eu não consegui estruturar um planejamento. Eu tinha desejos, eu estava fazendo cursos, enfim, mas eu não consegui estruturar nada. E aí todo mundo sabe que em 2020 veio a nossa abençoada pandemia e o meu marido fez um transplante de medula logo no começo do ano. Então esse foi uma outra situação que foi tudo junto, né, em cadeia, que obrigou uma mudança. Todos nós passamos por mudança de rotina, de produtividade, de gestão de tempo dentro das nossas empresas, e eu tinha esse fator a mais. Meu marido ainda ficou até quase final do ano fazendo outros tratamentos depois do transplante, até que depois veio a cura. Mas em 2020 eu realmente falei, não, então agora é para mudar tudo. E eu comecei, né, o primeiro passo, vou falar os passos para vocês dessa grande transição que eu fiz, que vem de tudo que eu falo daqui, foi tudo que eu vivi nessa época. Então eu tinha 2 modelos de negócio bem tradicionais, eles sofreram bastante com a pandemia, com essa outra situação. E eu comecei a entender que eu não queria viver daquele jeito, né? Eu não queria ter um planejamento tão grande de 5 anos na minha vida. Eu não queria ter aquela rotina que eu tinha, eu não queria trabalhar daquele jeito. Então, às vezes a gente também não dá conta porque a gente não tem
uma rotina, uma gestão de tempo, a nossa produtividade, ela não está casada com os nossos desejos, com o que a gente realmente quer. Às vezes a gente só vai repetindo as coisas no piloto automático. Então, por esse ponto, foi muito bom tudo o que aconteceu, porque me obrigou a sair do piloto automático, me obrigou a entender o que realmente, qual era a minha real motivação, o que eu realmente queria fazer. E aí, dentro desse processo todo, eu comecei a acabar com algumas sociedades, né? A outra eu acabei um tempo depois. Mas enfim, o fato é que eu comecei a entender que eu queria trabalhar sozinha, que eu queria ter mais tempo, eu queria ficar mais com a minha família, eu não queria ter uma rotina tão estruturada de chegar 9 horas, de sair 19 horas. Enfim, eu comecei a falar assim, bom, já que tudo foi desmoronando, o que eu quero realmente para minha vida? Agora é hora de eu construir da forma que eu quero. Então isso é uma coisa que eu acredito que cada um de nós, isso influencia muito na produtividade, na gestão de tempo, a gente não tem que se deparar com uma situação assim para tomar decisões. A gente precisa, a qualquer momento que a gente está insatisfeito, que a gente entende que a nossa produtividade está comprometida, que a gestão de tempo está pesada, a gente tem que se questionar se realmente não são nossos motivos, não são a forma que a gente estrutura a nossa empresa e a nossa vida que estão comprometendo essa gestão de tempo, que estão deixando ela pesada, que as coisas não estão sendo feitas da forma certa, porque talvez o seu modelo de negócio, a forma como você ganha dinheiro, a forma como você estruturou toda a sua empresa, não é a melhor forma possível, não é a forma que te motiva, não é o que você quer viver no seu dia a dia, porque é fato, se você abrir hoje uma padaria, você sabe que talvez não é você que vai ter que estar lá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, mas a padaria é sua. Se algum dia acontecer alguma coisa, provavelmente é você que vai ter que resolver isso. Provavelmente no começo você vai ter que viver essa rotina. É isso que você quer? Você quer ter o compromisso de abrir as portas todos os dias, cedo, funcionar o dia inteiro, funcionar feriado, funcionar final de semana? Então, talvez isso esteja acontecendo em alguma proporção aí na sua empresa. E às vezes a gente fala, poxa, mas todo mundo faz desse jeito. Sim, mas a vida é sua. O que você quer fazer com a sua vida? Então, a gestão de tempo, a produtividade, ela passa primeiro pela nossa decisão de modelo de vida, de modelo de negócio. Como que você gostaria que fosse a sua rotina? Então, eu fui passando por essas etapas e fui tomando algumas decisões que, claro, me custaram situações financeiras, me custaram clientes, eu fui tendo que fazer toda essa mudança. Mas agora, no final, né, eu posso falar de agora, vários anos depois, hoje eu vivo uma rotina totalmente diferente lá daquela época, daquela transição de 2018 para 2019, tanto financeiramente quanto em termos de rotina mesmo. O que eu queria e não sabia que eu queria, que eu precisava, que eu achava que teria que ser daquele jeito, que eu teria que chegar cedo na empresa, sair tarde. Eu viajava muito naquela época ainda, então muitas coisas me desagradavam e eu achava que tinha que ser daquele jeito. E na hora que eu comecei a fazer essas rupturas, essas mudanças, eu vi que eu podia criar a rotina, que eu podia criar meu modelo de negócio ideal. E é isso que eu quero motivar você a fazer aí agora dentro do seu negócio. Então, se você hoje não está satisfeita, busca uma mudança e às vezes em algum momento você pensa, gente, isso é loucura, olha, todos os meus concorrentes trabalham desse jeito, como que eu vou fazer isso de outra forma? E é claro, eu tenho certeza que a maioria que está assistindo esse vídeo ama o que faz, quer continuar com a sua empresa, com o seu negócio, mas talvez tenha muita dificuldade com gestão de tempo e produtividade. Então, claro que existem ferramentas e eu peguei todas as ferramentas que eu conhecia, personalizei e estruturei para que elas servissem aos meus motivos, ao meu propósito, à forma como eu queria viver. E é isso que eu acredito que seja um dos passos
prioritários que você precisa fazer. Então, você precisa hoje entender, organizar e tudo que você quer, entender seu propósito, entender qual a rotina ideal para você e começar essa mudança, essa transição. Apoiada por ferramentas, né? A gente precisa, gente, de indicadores, de meta, a gente precisa organizar a nossa gestão, né? Muitas pessoas que sofrem com a falta de gestão de tempo, de produtividade, não têm uma empresa profissional. Então é muito importante que você faça essa transição olhando para isso. Como que eu vou medir as coisas na minha empresa? Qual é a melhor forma de trabalhar? Qual é o perfil das pessoas que precisam trabalhar comigo para que essa rotina, essa entrega, esse modelo de negócio funcione da melhor forma possível. E eu quero fazer um convite para você, dar um presente para você que assistiu o vídeo até aqui. Se você quer ajuda para fazer esse diagnóstico, entender se você está no caminho certo, quais são os primeiros passos dessa transição, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com algumas vagas para uma consultoria gratuita comigo, para você entender realmente qual é seu momento, como que está a estrutura da sua empresa e dar os primeiros passos para essa transição. Independente se você está vivendo um grande desafio na sua vida, se você está passando por alguma situação pessoal, outra vez com sociedade, outra vez dentro da sua empresa, mas o mais importante, se inscreva para participar dessa consultoria se você realmente quer uma mudança e não sabe por onde começar. Esse é meu convite para você. Compartilhei um pouco da minha história, de coisas que me ajudaram a conquistar hoje uma rotina muito mais tranquila, muito mais lucrativa, onde eu tenho mais tempo para a família, para mim, cuidando da saúde e ainda fazendo o que eu amo. E é o que eu desejo para você também, que está assistindo o vídeo, que me acompanha aqui no canal. Então, espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.